Atualizações. Cortei meu cabelo, comprei um cordão de menininho e José Miguel já está aqui no forno há 20 semanas e já tá começando a mexer. Enfim, vamos falar sobre uma coisa que eu tenho visto que muita gente tá falando hoje em dia. Aí, às vezes, eu ainda acabo caindo na risada sobre alguns posts que eu olho assim e falo, gente, não é possível que a gente vive no mesmo mundo. Vamos falar sobre o homem perfeito? Será que o homem perfeito existe do nosso ponto de vista feminino? O que acontece de verdade, gente, é que muitas vezes, a gente se deixa cair num conto de que um dia seremos as esposas que vão passar a tarde toda livre, que vão fazer pilates a hora que quiser, que vai fazer um bolo, que não sei o que não sei o que lá, que vai fazer bolo a tarde inteira. E aí, minha pergunta é, o que é a realidade dentro disso? Para algumas mulheres, isso é uma realidade. Ok. Para outras mulheres que ainda trabalham, que têm um monte de questões para resolver fora de casa, elas se sentem um pouco ameaçadas com essas questões, porque parece que elas não estão vivendo a feminilidade delas da forma correta, que estão plantando tanto nessas redes sociais. Mas, voltando à questão, né? Hoje em dia, as pessoas elas falam muito sobre o homem provedor e a mulher que vai ficar em casa. O que é o homem provedor? É o homem que consegue prover não só financeiramente, mas também emocionalmente um suporte, dar um suporte à mulher de todas as formas. É como se ele fosse um ser humano ali 360 ao redor da mulher ali para conseguir sustentar, não só de forma financeira. Hoje, o pensamento principal é que o homem, ele vai, com, sei lá, 20 anos, ele já vai estar com tudo construído, ele já vai estar com uma empresa, ele vai fazer o horário dele, ele vai ter um carrão e ele vai ter a vida dele enquanto a mulher vai ficar dentro de casa fazendo bolo. Nada contra, nada contra. Essa talvez seja a minha realidade, é porque eu ainda trabalho, eu ainda faço minhas coisas, mas dentro de casa. Porém, a gente precisa ter uma certa noção quando a gente fala sobre a perfeição do homem e sobre todo esse negócio e essa pressão excessiva que a gente coloca tanto neles quanto em nós mesmas. Vamos lá. Primeiro, o homem perfeito ele não vai existir. Ele vai existir pra gente. O que é o homem que é perfeito para nós? É o homem que, por mais que ele tenha defeitos, e defeitos normais, tá? Uma desordemzinha, né? Uma desorganização, no caso. Nem uma desordem, mas uma desorganização. Você coloca o negócio no lugar, o homem esquece a toalha molhada em cima da cama, sabe? A gente coloca o negócio num lugar, ele coloca no outro lugar. Não defeitos, sabe? Sérios, como, por exemplo, bater, essas coisas assim, umas coisas violentas. Não. Mas, apesar dos defeitos normais que ele tenha, nós olhamos pra ele com uma cara de, meu Deus, mesmo com esses defeitos, apesar dos defeitos, eu te amo. Pelo que você é, por quem você é. E aí vem a questão de ter um namoro, buscar ter um namoro, se você namora ou se você quer namorar, preste atenção, que seja na base do diálogo, na base do convívio, mas um convívio saudável, para que vocês possam conhecer de fato um ao outro. Porque, gente, quando a gente namora, não existe um contrato. Se existe um contrato, tá errado, já é alguma coisa aí muito estranha. Mas não existe um contrato, não existe uma garantia de fato de que, meu Deus, eu pertenço àquela pessoa. É óbvio que eu não tô falando aqui de ser infiel, mas não é como o casamento, que é uma coisa indissolúvel. Então, quando você tá num relacionamento, num namoro, você tem a obrigação de olhar para outra pessoa e falar, eu vou conseguir ficar com ela pro resto da minha vida. Eu vou conseguir ficar com ela quando as coisas não estiverem bem.
Ah, meu namorado me leva, eu gosto muito do meu namorado porque ele me leva pra sair todos os dias e ele tem um carro que ele me busca em casa e depois ele me deixa em casa de novo. No dia seguinte a gente sai de novo e ele tá sempre me buscando, me trazendo. Ótimo, parabéns, parabéns. Essa parada de buscar, trazer, não sei o que, isso é a obrigação dele. Mas quando esse homem, se um dia ele não tiver mais condições de te levar para sair, se um dia ele não tiver mais carros, se um dia ele precisar te buscar de ônibus, você vai continuar sendo feliz com ele? Aqui eu tô falando diretamente para as mulheres, tá, gente? Não vem falar, ai, nossa, que machista. Tá falando aqui que a mulher é interesseira. Não, tô falando diretamente para vocês porque a gente pensa, né? Então, quando a gente fala sobre o homem perfeito, é sobre até onde a gente iria, mesmo sabendo dos erros dele. Agora, existem questões que eu chamo de valores inegociáveis, e possivelmente vocês já ouviram falar também sobre os valores inegociáveis, que são coisas seríssimas que a gente precisa averiguar dentro de um namoro, dentro de um relacionamento. E eu até digo que se você não ficar de olho nesses valores inegociáveis, até mesmo antes do relacionamento começar, quando o cara tá ali começando a falar com você, existem alguns valores que você já repele antes mesmo, quando vão contra, né? Os valores você repele antes mesmo de começar um relacionamento com essa pessoa. Eu vou falar de uma coisa no meu caso. Eu conheci meu marido na igreja. Eu sou católica, né? Eu sempre falo isso aqui no canal. Eu levo o catolicismo a sério. Pra mim, não faria sentido que eu namorasse uma pessoa que não tivesse a mesma religião que eu. Por quê? Porque eu acredito que quando a gente tem uma religião, a gente precisa seguir exatamente aquilo que tá ali. Um dia, eu ia namorar, eu ia noivar e eu ia casar. E, teoricamente, logo depois viriam os filhos. Eu não gostaria que eu estivesse numa missa sem o meu filho, porque meu filho estaria em outra igreja, em outro templo. Entende? E aí, talvez dá uma questão de, meu Deus, para onde que essa criança vai seguir? E olha, eu não tenho nada contra as outras religiões, mas quando a gente fala sobre essa questão de duas religiões distintas, é realmente uma questão. Então, às vezes, o meu filho ia estar comigo, às vezes ele ia estar num outro lugar com o pai, no outro domingo missa comigo, no outro final de semana com o pai. E aí? Para que lado que ele ia se guiar? Pro lado que ele se sentisse melhor. Gente, essas coisas são sérias. Religião precisa ser levado a sério. Então, a começar daí, isso já era um valor inegociável para mim. E aí, graças a Deus, eu conheci Micael na igreja. E aí acabou que começamos a namorar com 14 anos. E aí eu digo mais uma coisa, né? Que homem perfeito que eu teria aos 14 anos? Ou qualquer idade ali dentro da adolescência que você tá forjando a sua personalidade. Se você muda, todos nós, né, mudamos mês a mês, ano a ano, imagina só numa adolescência. Então, o que fazer frente a essas questões até durante esse período da juventude? Eu quero encontrar um homem perfeito. Você vai encontrar um homem que tem um carro, uma empresa, não sei lá o quê, com 14 anos? Você não vai. Você vai investir nessa pessoa. Como é que você investe? Primeiro, nunca parar de estudar, no nosso caso. E também sempre impulsionar o outro a buscar emprego, a fazer um monte de coisa, a ter uma noção um pouco melhor, assim, sobre a vida. Porque mesmo que eu e meu marido namorávamos por muito tempo, a gente também precisava ter essa noção de que, opa, eu só tenho 14, 15 anos. E aí, no nosso caso, foi uma construção diária. Hoje em dia, o homem que eu vejo é completamente diferente do homem que
Eu conheci, porque houve um investimento. Assim como a mulher que tem hoje do lado do meu marido, no caso eu, é uma mulher muito diferente da mulher que ele conheceu. Outra coisa que pra mim era muito óbvio em relação a valor inegociável, visão de família. Ah, o cara só queria estar por aí pra namorar e pronto. Não, eu queria um homem que fosse casar comigo. Ah, não tenho pensamento de casar, não te amo, não sei o que, não sei o que lá. Tchau. Não preciso. E ninguém precisa disso. Nenhuma mulher precisa sofrer desse jeito. Porque senão a gente se apega e ele vai estar lá, cheio de mulher em volta dele. Em questões de traição, violência, eu não preciso nem comentar, né, gente? Mas existem coisas que a gente realmente precisa olhar para o homem de uma forma um pouco diferente. Então, um resumo muito prático. Observem os valores inegociáveis de vocês, mas tenham a certeza de que vocês também vão conseguir construir o homem que vocês querem. Então, às vezes, o homem vai chegar meio que na planta, sabe? E aí, quando vocês verem, depois de, sei lá, 3 anos de um namoro, 2 anos de um namoro, vocês já vão começar a perceber o quanto que ele mudou. E o quanto que ele muda pela gente, mas que ele se sente bem de estar da forma que ele está agora. Então, isso é um sinal de um homem maduro. Um homem que aceita a crítica, que não fica se doendo por qualquer coisinha. Porque ele não se sente inseguro só porque você tá explicando pra ele as coisas que você gostaria que mudasse nele, por exemplo, também. Então, digo de novo, o homem certo, o homem perfeito, papapá, provedor, não sei o que lá. Gente, calma. Calma. A primeira coisa que você precisa ver é em relação aos valores inegociáveis. Os valores inegociáveis seus estão alinhados com os valores inegociáveis dele? Beleza, vale a pena, talvez. Agora, nossa, tem coisas que não estão batendo, tem questões que pra mim são mais difíceis, são mais complicadas. Por exemplo, também, um homem quer ter vários filhos, não sei o que lá, e eu não quero. Gente, isso tudo precisa ser acordado, precisa ser dito um para o outro, sabe? Eu quero parar de trabalhar depois que o meu filho nascer. E eu gostaria que ele desse conta sobre isso. Fala com ele. Explica também. Não fica esperando também o homem querer falar tudo. Como se fosse uma entrevista de emprego. Também participa disso, faz pergunta. E conversa com ele sobre os seus sonhos também, pra vocês verem se isso tá se alinhando. Entende? E por último, gente, deixem ser conquistado. Encontrei esse cara aqui, nossa, as coisas bateram muito rápido, não sei o que lá. Calma. Calma, se ele fosse, ele não vai sair do teu caminho. Ele não vai sair ali de perto de você, ele vai querer te conquistar, ele vai dar um jeito de se mostrar importante, de estar ali, presente o tempo todo. Quando o homem se apaixona, gente, é difícil dele querer sair de perto de você. Ele vai mandar mensagem o tempo todo, ele vai querer falar com você. Não se deixem levar por qualquer coisinha também que o cara fala. Ah, nossa, ele falou que eu sou linda. Nossa, eu vou sair com ele hoje. Não é assim que funciona. Calma, calma, conversa. Vê os planos que ele tem. Conversa também sobre os planos que você tem. É tudo uma troca, é diálogo, é comunicação. Beijo.